Hoje eu estou numa sexta-feira trabalhando de Ibiúna, mas estou gravando com o André. A gente vai conversar sobre o Guia Brasil 2026, que a gente está lançando agora para vocês. Foi um guia muito legal, de fazer. O André conduziu tudo, com maestria. Foi um guia que a gente bateu todos os recordes e foi muito legal de fazer. Descobrimos muita coisa nova. André, conta um pouco como é que foi fazer esse guia. Bom, Cris, em relação aos números, você já adiantou, né? A gente já bateu alguns números aí. Foram mais de 1.000 vinhos, para ser mais exato, 1.020 vinhos brasileiros provados para o guia. A gente conseguiu provar um pouquinho mais em alguns outros eventos, na ProWine e tudo, mas do que entrou para o guia que a gente provou foram 1.020 vinhos. E de produtores foram 132 produtores. Então, no ano passado foram cerca de 900 vinhos e 100 produtores. Esse ano a gente subiu um pouquinho mais. Muito legal. Acho que a gente está num bom tamanho. A gente estava fazendo as contas, né, quando a gente estava discutindo a edição do Top 100, que a gente degustou 4.500 vinhos, alguma coisa próximo disso. Se você olhar que um pouquinho mais de 1.000 foram brasileiros, é uma participação grande de vinhos brasileiros degustados no total de vinhos que a gente degustou, esse ano, que também é muito. Eu tenho muito orgulho em dizer de que você é o cara que mais degusta vinhos no Brasil hoje em dia. E isso dá um repertório importante de panorama do que está acontecendo, e ninguém melhor do que você agora para dizer qual é o panorama do que está acontecendo no Brasil. E o interessante é que a cada ano, Cris, bom, comecei a degustar os vinhos do Brasil em 2020, então já no quinto ano, já quinta edição que eu estou degustando, e a cada edição a gente cobre cada vez mais as regiões do Brasil, as novas regiões que vão aparecendo, né? Então, por exemplo, nessa nova edição que a gente está lançando agora em 2026, a gente conseguiu provar alguns vinhos de Minas Gerais, alguns pontos específicos ali de Uberaba, Jacutinga, Aiuroca, Passos de Minas. Em especial, o que a gente conseguiu aumentar foi mais esse pessoal que está produzindo em dupla poda. Provamos também em Goiás, em Águas Lindas de Goiás, em Nova Aurora. No Espírito Santo, foi a primeira vez que entrou no guia um vinho do Espírito Santo, em Domingos Martins. E do Rio de Janeiro também a gente provou o vinho de Petrópolis. Então, Muito cada legal. vez mais a gente está cobrindo essas áreas sobretudo, vendo qualidade nesses vinhos de dupla poda. É interessante. Eu acho que a dupla poda, em algum momento, algumas pessoas ainda falam como uma promessa. Eu já considero, uma realidade. Acredito que tem muito a evoluir ainda. Tem bastante a evoluir, assim como outras, regiões mais consagradas têm muito a evoluir. Nas mais consagradas, eu acho que a gente está falando muito de evolução, estilística e compreensão melhor do terroir dentro do conceito solo, mas nessas novas regiões tem tudo a ser descoberto. Assim, eu, a gente degustou muita coisa, eu também degustei coisas, visitando, e a gente vê que hoje principal meu principal questionamento é um questionamento fácil para as outras regiões, fácil para quem está degustando, não para quem está produzindo. E quem produzir, se errar, perde a produção. A gente só não compra o vinho naquele ano como consumidor. Então, é muito difícil tomar as decisões como produtor. Eu respeito bastante isso. Acho que estilo é um negócio que precisa ser trabalhado, e trabalhado, com entusiasmo, com conhecimento e tudo mais. O outro, eu ainda acho que tem muito espaço para definir qual é a variedade para cada microterroir. Eu acredito que o Syrah, e o Sauvignon Blanc representam uma base sólida que foi fundamental para a definição do que é a qualidade no sistema de dupla poda ou colheita de inverno. É, mas eu tenho degustado coisas muito interessantes, e você também, né? Que não são Syrah. Cabernet Que, Franc, por exemplo. Cabernet Franc está despontando muito bem aí, de dupla poda. en- então,
Eu não. No sul, o Cabernet Franc também vai muito bem, no Vale dos Vinhedos. Mas em um momento, conversando com o Adriano Miolo, eu falei, mas por que não faz mais Cabernet Franc? Ele falou, porque é muito irregular. Eu vou tirar uma grande safra a cada 10 anos, duas grandes safras a cada 10 anos. E isso não tem viabilidade como produtor. E eu compreendo que isso faz parte do processo decisório. Tem que fazer, porque constância de qualidade é um pré-requisito fundamental para a criação de uma relação com o consumidor, né? Não pode ser esse ano está ótimo, outro ano está uma porcaria. Tem que ser, tem que ter constância igual. E também o produtor não pode se dar o luxo de falar, não, durante 8 anos eu vou cuidar desse vinhedo, mas eu não vou produzir nada. Então, é muito difícil essa decisão, mas é muito legal ver que tem muita experimentação acontecendo com variedades. Você vê desde as variedades que você vê muito aqui no hemisfério sul, na América Latina, você vai falar de Malbec, tudo ótimo, tem que experimentar, tem que fazer, e alguns lugares, algumas variedades dessas estão dando certo. Mas tem muita variedade europeia eu vou falar de segunda linha de lembrança, sendo utilizado. E algumas de primeira linha, como Nebbiolo, que a gente experimenta, Taná a gente experimentou, uma série de coisas eu acho que a gente podia mostrar um pouco o quão curioso foi essa jornada, ou curiosa foi essa jornada, que eu ia falar outra coisa, quão curiosa foi essa jornada de degustação desse ano. Eu não trilhei todos os passos, eu não degustei todos os vinhos, eu degustei aqueles que a gente degustou fora da degustação e degustei os da final e da semifinal à medida que você foi me apresentando, e na final participei mais, mas eu queria que você contasse um pouco dessa jornada, enquanto eu abro aqui o que é o guia para as pessoas verem também. E essa experimentação é fundamental, né, Cris? Bom, eu cheguei a provar, você falou de variedades aí distintas, eu cheguei a provar Viognier, mas cheguei a provar, por exemplo, até um Sansô de dupla poda. E bem feito até, né? Então, é isso, é a experimentação e aos poucos conhecendo o terroir para tentar expressar da melhor forma possível. Tem que ter paciência, né? Exato, Tem que ter exato. paciência, tem que ter curiosidade, tem que ter dedicação e testar pequeno. Eu vi coisas de eh, duas, três fileiras sendo testadas. E é assim que tem que ser, porque você faz 30 fileiras, testa 10 variedades. Na primeira colheita, você já descarta 70%. E fala, tudo bem, não é isso, mas você pode descobrir alguma coisa interessante. E é o que está acontecendo. Eu tenho me divertido muito em degustar os vinhos feitos, mas também tenho me divertido muito em degustar experiências. Então, é legal, dá para a gente uma possibilidade de olhar para o que pode ser o futuro, embora o presente já esteja muito legal. Sim. Vamos lá. Bom, em relação ao guia, um processo não tão longo, mas que a gente observa, são 1.020 vinhos, né? E o ideal é que a gente consiga provar numa sequência para que fique tudo fresco, né? Desde o primeiro vinho que você está provando até o último. Então, a gente vai para o produtor, escolhe lá, por exemplo, a Salton, prova lá todos os vinhos deles, as claras. Os espumantes a gente recebe uma segunda amostra para uma eventual final, porque a gente vai selecionando os melhores para a final, às cegas depois. E aí, depois dessa prova, as claras por produtor, eu tento fazer para ficar ainda mais fresco e melhor por região. Então, vamos supor, eu vou pegar lá Pinto Bandeira. Então, eu tento pegar todos os produtores de Pinto Bandeira nos dias colados, ou no mesmo dia, ou nos dias bem colados próximos. E depois vou para outras regiões, selecionando cada vinho para um tiratema e para uma eventual final. No segundo passo, que é esse tira-tema que eu comentei, é naquele vinho que eventualmente tem uma discussão de alguns outros vinhos que eu provei. Vamos supor, um Cabernet Franc que foi 91 pontos e tem o outro que foi 91 pontos. Então eu coloco os dois para provar junto, para ver se de fato eles estão na mesma linha, na mesma pontuação. Então, resolvido esse tira-tema, passa para uma última fase que é a final às cegas, que aí definitivamente são os melhores. Então, de 1.020 vinhos, nós tivemos na final cerca de 40 vinhos e espumantes, né? Contando no total, foram 40 vinhos.
E aí sim, na degustação às cegas que nós fizemos, eu, você e o Pedro Fadanelli, e aí tudo às cegas. Então, começa lá com os espumantes, a gente vai, é, é, seleciona por doçor, né? Então, pega os Bruts, depois o Extra Brut, os Natur, e aí vai separando também. Elenca o melhor Brut, o melhor de cada categoria, e depois coloca tudo junto às cegas para eleger o melhor espumante. E a mesma coisa para os outros, né? O rosé, degusta às cegas e elege o melhor rosé. Os brancos também, separados. E depois a gente foi para os tintos. Nesse ano, eu resolvi fazer, e acho que ficou interessante, depois queria saber a sua opinião, nós fizemos separados. Uma parte com o Syrah, e aí tinha Syrah de dupla poda, mas também tinha Syrah do sul, com uma colheita tradicional, normal e os outros tintos que tinham uma linha mais próxima de estilo, seja porque tinha mais estrutura, algo que passava por madeira, e aí foram dois painéis de tintos. O melhor Syrah saiu e o melhor desse segundo painel de tintos, e aí depois para eleger o melhor tinto do guia. Muito bom, muito trabalho muito bem pensado. O que aconteceu é interessante e até no meu editorial eu dou uma provocada que a gente às vezes no mundo do vinho tem muitas certezas. É, e quando a gente começou a revista 20 anos atrás existia uma certeza: Merlot é a variedade brasileira, por exceção. E nós não estamos falando só de tintos, não. Eles achavam, todo mundo achava que Merlot deveria ser a variedade para tintos e brancos também. E hoje a gente vê que a variedade que você juntou para a gente fazer um painel comparando todas as regiões num lugar só foi o Syrah. Não quer dizer que o Syrah seja melhor do que o Merlot, é a final que vai dizer e a comparação é que vai dizer Exato. o que acontece. Mas é interessante a gente ver como a gente tem que repensar ou estar aberto a não ser dogmático no que tange a tudo no negócio do vinho. Pelo menos do nosso lado, né? Eu acho que o produtor até pode ser dogmático, o consumidor pode ser dogmático, a gente tem que estar aberto. A gente tem que não entrar na degustação com um conceito pré-estabelecido. Ah, esse vinho, ou essa variedade, ou esse tipo de produção são o caminho. Não, é o que a taça disser que é. Isso é muito legal. Eu estava até aproveitando enquanto você passou aqui para mostrar um pouco do guia. A gente passa, né? A gente tem várias sessões dentro desse guia. Uma das sessões mais legais é essa das regiões, que explica as regiões do Brasil vitivinícola. Existiu uma época que a gente falava disso daqui, Rio Grande do Sul, um pouquinho de Santa Catarina, quase nada do Paraná, um pouquinho do Nordeste, e isso aqui nem existia. Sudeste e Centro-Oeste, né? Como uma região produtora para ser considerada como, que merecesse uma parte do guia só para ela. Talvez estivesse em outros, mas não existia como uma região em si. E eu acho que o importante é que a gente está começando a ver as sub-regiões surgindo, e isso é muito importante. Então a gente passou aqui Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, explica. Ao final de cada região, você tem um índice remissivo com todas as vinícolas que foram degustadas daquela região e aonde, qual a página que elas estão no guia, aqui, Paraná. E olha que bonito, né? O Brasil é tão lindo e o vinho é tão lindo, cara. As imagens são incríveis. O Ricardo faz um belíssimo trabalho. Ainda e deve continuar por um bom tempo. Olha, a gente falou muito das outras regiões, mas olha o peso que existe Sim, do Rio Grande do Sul dentro do guia, e assim, e é normal que seja assim. Para a gente existe uma curiosidade grande de encontrar as outras regiões, né, e descobrir novas coisas, mas o Rio Grande do Sul é muito forte. Aí você faz uma explicação sobre a legislação para espumantes no Brasil, que eu acho ótimo.
essa é uma parte que cada vez mais as pessoas elogiam, E cada são vez, as... Oi, desculpa de cortar, só porque a manda gente vai mudar o o assunto, assunto. e nessa parte de legislação, é cada vez mais atualizado, né? Então, está contemplando, por exemplo, a gente fala sobre a IP Sul de Minas, que foi aprovada agora pelo INPE em 2025, em fevereiro de 2025. Então, explica lá a região, quais as uvas são, qual a região que abrange, né, essa IP, as uvas que você pode usar. Então, está cada vez mais atualizado. Muito legal, bem colocado, André. E aí a gente foi aqui para dicas de viagem, que é uma coisa que as pessoas adoram o guia e falam muito com a gente. A gente está tentando sempre ser muito criterioso nas dicas de viagem e crescendo à medida que a gente tem conhecimento primário ou secundário do que tá das experiências, né? Olha essa daqui. É uma degustação, uma balsa para degustação de vinhos numa represa em Minas Gerais. Um negócio absolutamente espetacular. Já falei que eu vou lá, mas eu ainda não fui. Aí a gente tem nesse negócio hotéis e pousadas, visitas que você pode fazer, alguns destaques, passeios para fazer também, restaurantes onde ir, e tudo regiões, além das serras. O que fazer em São Paulo, no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, na Bahia. Aqui também temos um índice de todas as vinícolas que têm visitação. Então você pode falar, tá aqui a Bárbara Eliadora. Fica em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, está na página 168. Aí você vai lá, você vai ver os vinhos, a descrição dos vinhos, você vai conseguir ter uma ideia de se você quer e como visitar, o que você vai encontrar quando você chegar lá para visitar. E daí a gente vai para a parte que todo mundo gosta, que são os melhores, né? Esse ano teve surpresa. Esse ano teve surpresa mesmo. Quer falar um pouquinho? Então, bom, na degustação às cegas, acho que, de novo, né, Cris, eu estou participando, você construiu o guia, desde a primeira edição, você está fazendo Não. o final às cegas, mas dos que eu estou participando, os brancos chamaram muito a atenção, sobretudo nessa final às cegas. E aí, uma atenção mais especial foi na região sul, no Rio Grande do Sul, né? Então, teve o melhor branco saiu do Rio Grande do Sul, mas os dois com 94 pontos, o primeiro, né? Os dois com 93 pontos, também tem um do Rio Grande do Sul e um da Serra Catarinense. Então, para mim, foi o que mais surpreendeu nessa final às cegas. Incrível isso, né? Durante muitos anos, os espumantes dominaram, né? O nosso guia. Acho que houve algumas duas edições onde os tintos venceram como o melhor vinho, mas depois, como esperado, ou esperado é um termo ruim, mas atendendo o que deveriam ser a lógica das expectativas, os espumantes prevaleceram. Esse ano vieram os brancos. A gente vem sentindo um crescimento de qualidade dos brancos ano a ano, assim. E para mim parece um caminho natural, né? Depois você domina os espumantes, então você dominar o trabalho com as uvas brancas deveria ser uma coisa esperada e de fato está acontecendo. E Então, isso é bom, né, Cris? Porque, bom, pelo que você sempre me fala e do que tem das conversas com a Ideal, o consumo de vinhos brancos está aumentando, né? Então, é bom muito que bem a colocado. qualidade também. Muito bem colocado. Eu acho que existia talvez um preconceito. A gente fala muito de preconceito, os produtores falam muito de preconceito dos consumidores, mas às vezes o preconceito está na própria indústria, no próprio produtor. Então, lembra quando se falava, vinho, estou colocando meu carregador aqui. Quando se falava, o vinho é tinto. Quando a gente começou, 20 anos atrás, era o que se falava, vinho é tinto. Aí,
No Brasil, o espumante brasileiro é bom. Foi outra coisa que veio chegando. E daí os produtores começam a olhar para os espumantes com muita, muito, muito mais atenção, ou com crescente atenção. Aí depois, o mercado começa o consumidor quer brancos de qualidade. E a indústria, olha, pô, eu não posso. Alguns vão liderar essa corrida, outros vão ver o sucesso de quem está liderando e vão atrás. O que é bom é que as coisas vão se ajustando. O Brasil, a gente já falou algumas vezes, o tempo do Brasil chegou. Chegou em que sentido? O mundo inteiro está lutando para produzir vinhos mais elegantes, mais equilibrados, muitas vezes mais frescos, e produzir brancos e espumantes. O Brasil tem por vocação essa possibilidade de produzir espumantes, tem a possibilidade de produzir tintos com estilo mais esbelto, como a gente estava falando, e chegou a hora que o terroir brasileiro está associado à visão que o mundo está tendo do que é a qualidade do vinho. Então, e os brancos estão aí. A gente, por natureza, vai pode produzir mais e melhores vinhos brancos. E só não vai produzir mais, por exemplo, na minha conversa com o Maurício Salton, no ano passado, que a gente fez uma entrevista com ele, lembro bem de eu ter falado para ele, por que que você não faz mais branco? Por que você não faz branco? Você não está vendo o mercado para isso? Ele falou, Cris, está faltando uva para o espumante. Uhum. Se eu quiser fazer branco, eu vou ter que tirar do espumante. E a nossa empresa é uma empresa que se é, consolidou em cima do espumante. Não à toa, um em cada quatro garrafas de espumante vendidas no Brasil, na verdade é mais do que uma em quatro, mas eu vou usar uma em quatro como uma generalização. É da Salton. Então, normal. Então, você vê, a gente já está tendo uma disputa de uva entre essas duas categorias, porque as duas estão crescendo. Então, super contexto, importantíssimo o trabalho da Ideal, porque às vezes a gente sente as coisas, mas a gente viveu numa época na indústria que falava, eu acho, na minha opinião, agora a gente sabe. Por quê? Porque a Exato. gente sente e a gente tem os dados e as informações e as degustações de pontuações para mostrar efetivamente se aquela ideia é uma realidade ou se é uma tese que se materializa ou se é apenas uma tese que a gente teve ou que o mundo teve e que não se materializou. Bom, vamos para o que interessa. Primeira vez que um branco recebeu 94 pontos. Primeira vez que um branco bateu nos tintos e nos espumantes. E você até fez essa pergunta. Nossa, a gente vai. Vamos, viu isso? Cara, é o que é. O vinho estava incrível e está incrível. A produção é pequeniníssima, pena. Pouca gente vai ter o privilégio de degustar esse vinho, mas felizmente a gente teve e a gente comprou umas garrafas para poder degustar outras vezes também. A gente fez a nossa usual degustação, usual não, tradicional degustação com os nossos amigos jornalistas, e influencers para mostrar o que tinha acontecido na final. E deu muito o que falar esse vinho, especificamente o da Arte Líquida, esse Encruzilhada do Sul Chardonnay 2024. Que vinhaço. Exato, é assinado pelo Cris Ribeiro, que é o enólogo, né, a família Arte Líquida. O Cris Ribeiro ele já tinha despontado no ano passado com o tinto, e nesse ano foi o Chardonnay dele. Então, é de um vinhedo específico da família Bertolini, ali em Encruzilhada do Sul. E é um Chardonnay que, quando eu já degustei na primeira vez, que é naquela primeira fase da degustação, eu já achei impressionante, assim, a nitidez, a pureza de fruta, a precisão do vinho, mas também uma complexidade que vai ganhando tempo na taça.
Tá muito bom esse. É, muito legal. A gente usava muito o adjetivo complexo quando a gente começou a descrever vinho 20 anos atrás. Mas esse vinho tem isso mesmo, tem muitas camadas e é um vinho etéreo e ele tem aromas primários não óbvios. Uhum. Muito interessante. E eu acredito que ele vai evoluir muito bem, mas ele está é um vinho que faz a gente pensar, foi muito legal degustar, e ele estava do lado de outros grandes vinhos, né? A gente vê aqui o Magmatic Sauvignon Blanc 2024, que ficou nos destaques de brancos, e o Vivaldi Alvarinho 2025 também, ambos com honrosos 93 pontos. Exato. Aí a gente tem melhor tinto, tem mais de um melhor tinto, houve um empate na categoria Melhor Tinto, gostaria que você fosse falando, se puder. O primeiro, que é, são os três que estão empatados. O primeiro que eu estou mostrando é o Pisato DNA 99. Todo mundo conhece a história desse vinho. Single Vineyard Merlot 2022 da Pisato no Vale dos Vinhedos. O DNA sempre ele vai bem nas degustações, mas nessa safra ele tá especial. O Flávio Pisato ele manda praticamente o portfólio todo dele, então é interessante acompanhar todos os vinhos, algumas novidades dele que ele fez na linha Fausto, com o Alvarinho e com as outras variedades. E nesse DNA em específico é um vinho que ele tem aquela passagem por carvalho, ele tem aquela estrutura, mas não é uma potência, uma coisa cansativa. Pelo contrário, ele está muito bem fluido, tem uma acidez que ajuda nessa fluidez, e os taninos, a textura de tanino dele está firme, assim. Então é um vinho que ele pode ser consumido agora, mas tranquilamente guardado aí por uns bons anos. Você colocou muito bem nessa sua avaliação, nessa sua análise. Ele conseguiu manter as frutas maduras, como está escrito no seu texto, mas muito bem amparado por bastante acidez e taninos bem firmes. É um vinho forte, e muito equilibrado. Aí depois a gente teve Pupurri, Basalto, Pinot Noir 2024, Arte da Vinha, de Campos de Cima da Serra, com 93 pontos. Aí o Zenker, que já foi destaque do branco que a gente comentou, o Sauvignon Blanc, lá em cima com 93 pontos, conseguiu com esse Pinot, que também é um solo de basalto, os 93 pontos. Mas como os tintos foram 93 os melhores, ele entrou como o melhor. E esse Pinot, a gente aprovou muita coisa do Zenker, o Cabernet Franc dele também sempre sai bem, mas eu já provei bastante Pinot dele e ele faz um ótimos Pinots. E esse de 2024, ele tem vai parecer que eu estou repetindo o que eu falei do Chardonnay, mas eu acho que a precisão que eles conseguem, o Zenker e o Cris Ribeiro, nos vinhos deles, é o que mais me agrada, assim, uma precisão de fruta, de acidez, de taninos. Aí depois, eu concordo com você, eu vou fazer uma parte depois, quando a gente terminar. Aí depois você tem Sacramentos, Sabina, Entre Serra Syrah 2024, que é uma mistura de uvas da Serra da Mantiqueira e Serra da Canastra da Sacramentos Vinifera. Recebeu 93 pontos também. Aí com o Jorgito, com o Alejandro, fazem um trabalho há tempos, né? Eles estão fazendo um excelente trabalho no Cirrás. A gente vai ver daqui mais para frente que eles também ganharam em algumas outras categorias de vinhos. E E esse tem essa particularidade de ter dois terroirs ali, e eles fazerem esse equilíbrio, e é um vinho que tem muita fluidez, frescor, eles prezam por isso nos vinhos deles, né? Eles buscam mais fluidez e frescor do que um vinho muito maduro. Acho que eles trouxeram esse estilo à voga no pouco incompreendido, mas a qualidade do vinho estava ali, e as pessoas reconheceram isso depois. Os críticos reconheceram antes, mas as pessoas em geral reconheceram depois, inclusive os outros produtores.
e eles fazem um trabalho de fato histórico. Eu exijo muito dos produtos que eles apresentam para gente, dos vinhos que eles apresentam para gente, porque eles têm uma responsabilidade de manter um padrão de qualidade elevado em tudo que eles fazem, e eu acho que eles se esforçam muito e conseguem muito fazer isso. Interessante ver, né, que a gente tem Campos de Cima da Serra, Serra da Mantiqueira e Serra da Canastra, a gente tem Vale dos Vinhedos, estilos bastante diferentes de vinhos, faz a gente voltar para aquela questão. Você tem que ler o estilo do vinho que você está degustando, você tem que ler a resenha para saber se aquele vinho daquela pontuação está no estilo que te apetece, no estilo que você está buscando para degustar, comprar e degustar. Então, é isso que eu queria ressaltar. Agora a gente vai para a categoria melhor espumante. Vamos começar aqui. 130 Special Edition, Blanc de Blanc, Brut, da Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, um velho conhecido nosso que recebeu 93 pontos. Muito bons 93 pontos nesse ano. Os dois espumantes deles nesse Special Edition, né, que é o Blanc de Blanc e o Blanc de Noir, são sempre muito bons. Mas nos últimos 3 anos, o Blanc de Blanc tem despontado mais, pelo menos na degustação às cegas, ele tem aparecido melhor. E principalmente nessa edição dessa do guia, eu notei muito mais um refinamento. Ele tem uma fluidez, um frescor, mas um refinamento de bolha e textura, que nessa edição está bem especial. A verdade é que a Valduga, como produtor de espumantes, é um exemplo, acho, no Brasil de classe mundial. E a experiência de visitar a Casa Valduga também é de classe mundial. Vale a pena ficar de olho nisso. E a gente tem aqui também Pedro Antônio, lote 4, Nature Rosé, do Estrelas do Brasil, em Faria Lemos. É, 93 pontos também. que a gente falou do Alejandro, né? Aí ele tem todo mundo conhece a Estrelas do Brasil, o projeto do Alejandro com o Irineu. E esse, em especial, o Pedro Antônio, é um espumante vendido só em Magnum, só uma garrafa maior de 1,5 litro. E o ano passado já foi um destaque, nesse ano também ganhou 93 pontos e foi o melhor espumante. Então, e aí de novo, Cris, o que vale é sempre ler. Se você for olhar, as resenhas são completamente distintas, né? São três espumantes. Primeiro já pelo dulçor, diferentes. Esse é um Nature, o anterior é um Brut, e já do lado que a gente vai falar é um Extra Brut. E aí na resenha você vê que aqui tem mais estrutura. Ele é um espumante que tem um pouquinho de pinot, então dá essa estrutura, mas que não perde também fluidez, tensão, refinamento. Muito bom mesmo. E depois veio Sacramento Sabina Extra Brut Rosé, da Sacramentos, elaborado na Serra Gaúcha, com 93 pontos. Aqui a Sacramentos eles têm dois, o Extra Brut Rosé e o Brut Branco, o Extra Brut Branco. No ano passado foi o branco que ganhou e nesse ano é o Rosé que saiu melhor na degustação às cegas. E a gente tem o Vita Eterna 24 meses Nature, da Vita Eterna em Pinto Bandeira, também recebeu 93 pontos. A Vita Eterna ela tem uma linha também, já foi destaque nos anos anteriores do guia, mas eles têm uma linha de relação de açúcar residual já naturalmente menor. Então, aqui estamos falando de um Nature que é até 3 gramas de açúcar, mas se você for pensar no Extra Brut, que é até a 8 no Brasil, eles colocam mais próximo de um 4, muito mais próximo de um Nature do que de um limite superior. Assim como no Brut também, que é de até 15, eles vão muito mais próximos do limite inferior, quase por um Extra Brut do que um Brut. Isso, E sempre tem muita vivacidade, frescor, é um ótimo espumante. isso tem muito a ver com o que a gente vê nas casas de champanhe, né? Que as casas vão desenvolvendo seus estilos. E sua linha de execução, além da compreensão do terroir onde ele está inserido, mas o espumante permite isso, né? É um vinho, o Eduardo costumava falar, um vinho tecnológico. É um vinho que permite o enólogo
participar ativamente ou mais ativamente da definição do que vai ser o vinho final. Bastante destaque. Aí a gente tem um Merlot, o melhor Surly, com o Pisato Vertigo Nature 2023, também com 93 pontos. Você É, quer falar alguma coisa? bom, aqui acho que todo mundo sabe que o Flávio foi pioneiro nesse formato, nesse estilo Surli. Pelo segundo ano que a gente coloca essa categoria, né? O ano passado a gente já colocou o melhor espumante Surli, antes ele ficava no melhor espumante, e aí a gente resolveu separar. E sempre o Flávio sai muito bem aqui. Tem vários projetos que são muito bons, né? Tem a Herman, que já está com destaque aqui que você está mostrando, que faz um excelente surli, a própria Casa Pedrucci, e aqui também o Assalton, que também com essa evidência Cuvée Surli Natur também sempre sai bem. Então, é um estilo que no Brasil é, alguns produtores têm feito uma consistência de qualidade muito boa. Aí a gente tem melhor Moscatel Espumante, com 92 pontos, da Monte Pascoal, da Basso, em Farroupilha. Um, Aqui a Basso sempre é uma referência, né, nesse estilo, né? Eles sempre estão muito bem no Moscatel. Tem alguns outros produtores que vão muito bem também, como o Máximo Bosque, e tantos outros, mas a Monte Pascoal é uma referência de fato. Aí a gente vai para o melhor rosé. Renoir Rosé 2025, da Fita Eterna, de Pinto Bandeira, também com 92 pontos. E o Sacramento Sabina, Bota de Vita Rosé Pinot Noir, da Sacramentos, na Serra Gaúcha, com 92 pontos. O Renoir Rosé, que é da Vita Eterna, é um rosé inspirado mais numa AOC de champanhe, que é aquela AOC de Rissé que usa um vinho base. Então, ele tem um perfil muito mais de acidez, muito mais cortante, mais vibrante. Você sente de fato uma acidez bem alta no vinho, e isso contribui para uma tensão, para uma vivacidade do vinho. E aqui na Sacramentos é um lançamento deles, é a primeira vez esse Bota de Vita, e o Jorgito também usou um pouco nessa linha do base, mas não com uma acidez tão cortante quanto o outro. Aqui me parece uma coisa mais relacionada à fluidez, frescor, vivacidade e um refinamento. E aí depois a gente vai para o também melhor rosé, Terra Rosé 2024, da Terra em Bom Retiro, né, Santa Catarina. Aqui é o Atlas Avarizi, que é o enólogo da Terra. O ano passado eles já ganharam também como melhor rosé. No ano passado foi com 93 pontos e esse ano com 92. É um vinho que tem um lado que a gente brinca, né, que fala que é gastronômico, então ele para mesa é excelente. E o Attila faz um grande trabalho, ele está sempre ali beliscando é, as premiações e destaques, né? Ele é muito tímido, acho que se ele não fosse tão tímido, a gente estaria ouvindo falar muito mais do Sim. Attila, que faz um belíssimo trabalho mesmo. Bom, Sim. depois a gente tem ainda o melhor doce, que é o Era dos Ventos, Peverella Licoroso, da Era dos Ventos. Bento Gonçalves recebeu 92 pontos. Foi uma surpresa para mim. O Era dos Ventos também, ele manda sempre para a gente, que é um prazer degustar os vinhos dele e do Zanini. E aqui esse formato de vinificação, eu acho que é um projeto que no ano passado já foi também um destaque, mas não estava na degustação às cegas, porque não teve um quórum. E nesse ano a gente colocou, porque teve mais vinhos assim, nesse estilo, e ele despontou com segurança ali. De fato, era o melhor. Muito bom. E a gente não para aí, a gente vai o melhor de cada região e eu vou deixar um pouco para vocês poderem ver no guia em si. São muitas e muitas páginas. A gente começa a falar das vinícolas, vinícola a vinícola, ponto a ponto. Tem é, o nome do vinho, informação da vinícola, foto do enólogo ou do produtor, e assim a gente vai longe. Eu vou interromper aqui
Jussiane, na Métier. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente encerrar, André. Quero te parabenizar por mais esse guia que você conduziu aí com maestria. É, Fica um desafio para você. Eu acho que a gente está degustando bastante vinho brasileiro. Não gostaria de cair muito o número de vinhos degustados. A gente tem que degustar mais vinícolas para conhecer novos projetos, mas a gente não vai continuar crescendo assim, porque os guias têm um tamanho ideal onde eles conseguem se financiar e se pagar, e a gente também não tem que degustar vinhos de outros países, também até a gente encontrar mais gente para integrar a equipe de degustação, porque eu sei que você está aí no seu limite. Então, a gente precisa dar espaço. Vamos, vamos continuar, vamos refinar, vamos buscar qualidade, vamos premiar a qualidade, reconhecer a qualidade, apresentar coisas novas que tenham qualidade para os consumidores e para os lojistas, para os restaurantes e para os hotéis e poderem se balizar, se quiserem, obviamente, no trabalho maravilhoso que você faz. E vamos em frente. Parabéns. E foi demais. Eu fiquei. Geralmente a gente olha as degustações, né, nas finais, e algumas finais chamam atenção, deixam a gente, provocam e deixam a gente feliz com os resultados. É, não o resultado da final em si, mas o resultado que a gente sente que está acontecendo no vinho. E, de fato, a mensagem que fica para mim é o Brasil está engatando um novo nível, um novo padrão de qualidade, uma nova compreensão. Os enólogos, que você muito bem referenciou, estão absolutamente sintonizados e antenados ao mesmo tempo com o que está acontecendo no mundo e também com o que está acontecendo no seu próprio terroir. Então, é muito legal ver isso acontecendo e dá orgulho de ser brasileiro nesse sentido, né? Então, é bom ter boas notícias do Brasil para a gente poder comemorar. Boa, Cris, mas obrigado pelos elogios aí, mas também eu queria agradecer à equipe, apesar de enxuta, mas muita gente contribui e é fundamental para um trabalho, para um guia sair desse jeito que está saindo agora. Então, agradeço a você, ao Fadanelli, na equipe de degustação, as contribuições, ao Griso, que é o editor do guia também. Você já Genial, comentou Grace. você já comentou do Ricardo, da Juliana na equipe de arte, na Cristiane e toda a equipe que fica no CD ajudando a gente, dando suporte. Muito bom. Você é sempre gentil e educado, como sempre. Bom, pessoal, muito obrigado se você ficou aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se aventurem pelo Brasil, se vocês já não estão se aventurando, porque vale a pena. E o nosso guia é só um caminho ou um atalho para você não ficar perdido dentro de tantas opções que a gente está apresentando em todas as faixas de estilo e preço e bolso. Tem o vinho brasileiro para você que você vai gostar e que você vai colecionar ou vai comprar para degustar hoje, mas você sempre vai ser feliz. Então, muito bem, saúde. Valeu, André. Obrigado, Cris. Valeu. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.